livro é lá em 1 Reis 19. O 7 diz: o anjo do Senhor voltou depois e tocou-o novamente, dizendo: levanta-te e coma, porque você tem uma longa caminhada pela frente. Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, Senhor, a tua serva, Pai. Tu me conheces e me sondas, Jesus. Pai querido, Deus amado, eis-me aqui um instrumento em tuas mãos, faz o que tu bem entender, Pai. Está aqui a tua palavra, Jesus, está aqui o teu povo. Que eu possa estar diminuindo, Jesus, e que tu venha a crescer neste lugar, Pai. Fala aos nossos corações tudo que tu tem para falar. E que possamos sair daqui cheio da tua presença, cheio da tua graça, cheio da tua majestade, Senhor. Porque eu sei que tu faz essas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês mais ou menos sabem do que se trata esse versículo que eu trouxe? Ele fala de um profeta que Deus separou, que Deus escolheu, que Deus derramou óleo sobre a cabeça dele, que Deus deu coragem, que Deus deu força, assim como ele fez com tantos e assim como ele faz hoje com tantos. Elias, profeta Elias. Elias, nesse período, nesse momento em que eu li esse pedacinho da palavra, estava reinando sobre aquele lugar o rei Acabe e a sua esposa Jezabel, uma joinha rara. Queima, Jesus. E como eu falei, Deus chamou Elias, Deus disse o que era para fazer, Deus deu responsabilidade. Faz, Elias. E Elias começou ali a trabalhar e fazer. Está ouvindo? Obrigada. Só que naquele tempo existia muitas imagens, muita adoração. É citado várias vezes Baal. E até onde eu entendi, naquele momento, Elias era valente e saía matando tudo que era profeta de Baal. Só que quando a esposa do rei soube, ela não gostou. E ela ficou bem furiosa. E eu até anotei aqui que ela mandou um recado para ele dizendo: olha, Elias, que os meus deuses te castiguem se amanhã a esta hora eu não fizer com sua vida o que você fez com a vida deles. Olha a promessa que a mulher fez. Que os meus deuses me castiguem se eu não fizer com sua vida o que você fez com a vida deles. E qual foi a primeira coisa, quando esse recado chegou na mão de Elias, qual foi a primeira coisa que Elias fez? Qual foi o primeiro sentimento que Elias teve? Medo. Medo. E fugiu. A palavra fala exatamente isso. Elias teve medo. E fugiu. Aí nesse momento eu parei e fiquei pensando. Se a gente for fazer uma busca bem rápida no Google, ou qualquer inteligência dessas aí, primeira coisa que ela vai dizer é que Elias era um homem ousado, que era um homem de fé, que era um homem de Deus. E outra coisa, lá no capítulo 18, um capítulo antes de toda essa história que eu estou trazendo, Elias enfrentou 450 profetas de Baal. Ele enfrentou, a palavra está dizendo, um capítulo antes disso acontecer. Aí eu disse, mas Deus, eu fico indagando Jeová ali. Como é que chegou um recado desse da esposa do rei? Quem é ela na fila do pão?
Eu vou fazer com você tudo o que você fez ali com os profetas ali do Deus de Baal. Eu vou lhe matar, tudo isso. E Elias simplesmente teve medo e fugiu. Cadê aquele Elias do capítulo anterior? Cadê aquele Elias valente? Cadê aquele Elias corajoso? Cadê aquele Elias ousado? Espírito Santo, ele matou 450 homens. E agora, um capítulo à frente, ele está com medo. Quem nunca? Andresa, ela começou a palavra. Quem nunca sentiu medo? Mesmo que a gente entenda que Jesus é nossa rocha, mesmo que a gente entenda que fomos chamados, mesmo que entendamos que Deus é aquele que tem força, como eu costumo sempre dizer, que eu adoro esse versículo lá em Isaías, Ele tem força para nos dar, Ele nos dá asa como águia, Ele tem, Ele dá, e Ele não mente. Por mais que a gente entenda todas essas coisas, mas quando vem o inesperado, quando a gente sai da nossa zona de conforto, quando vem a enfermidade, quando vem a morte de alguém que amamos, quando alguém se levanta contra as nossas vidas, a primeira coisa que vem ao nosso coração é o mesmo sentimento que chegou até o coração de Elias. Jesus, eu estou com medo. Ele era humano, ele era falho. Nós somos humanos, nós somos falhos. Jesus, eu estou com medo de tudo isso, porque isso está acontecendo. Mas você ter esse sentimento, você ficar quietinha, com medo, angustiado, sem querer ir, sem querer fazer, e muitas vezes pensar, não vai dar, não vai acontecer, porque é isso que o inimigo ele coloca em nossas mentes. Elias, acabou para tu, é morte. Acabou, tu matou tantos e tantos, tu era o valentão, agora acabou para tu. Esse é o trabalho do inimigo. Tu vai fazer que prova? Se inscrevesse no concurso da Polícia Federal, tu jura? E tu acha que tu vai passar? Tem tantos grandes lá, tem tantas pessoas de colégios particulares, tem tantos que fazem pós, tem tantos PhD. Tu acha que tu consegue passar? Quem é Deus? Dono do impossível. Muitas e muitas vezes em nossa vida a gente diminui muito Deus. A gente minimiza muito Deus. É verdade. Será? Será que eu consigo? Será que eu vou dar conta, Jesus? Eu estou com medo. Será que eu vou conseguir passar por isso? E essa enfermidade, será que eu vou ser curada? Como é que eu vou passar por tudo isso? A gente diminui tanto Deus. Esse homem era profeta de Deus. Naquele período, lá naquele tempo, Deus não costumava falar com qualquer um. Era profeta, era sacerdotes, era sumos sacerdotes. E o povo ouvia da boca deles. Deus não falava com a multidão. Com a gente que se tranca no nosso quarto hoje, diz: Deus, vem cá, eu estou com medo. E o Espírito Santo dele vem e te acalma e coloca paz sobre a tua vida. E Elias fugiu. A palavra diz que Elias se escondeu embaixo de um pé de zimbro.
Quantas vezes a gente não se esconde embaixo de pé de zimbro? Não vou, Jesus. Não tem quem me faça. Eu ia ali, vou nada. Quantas e quantas vezes eu pedi perdão a Jesus por minha covardia? A palavra é bem pesadinha. Muitas e muitas vezes eu orando na minha casa, eu pedi perdão a Jesus por ser covarde. Deixa eu contar uma coisa para vocês bem rápida. Uma amiga minha, ela é supervisora de uma das maiores empresas do Brasil. E ela disse, Flávia, tu quer? Há um ano, 2 anos atrás, tu quer participar das entrevistas da seleção? Tu manda teu currículo, eu vejo que eu consigo fazer. E eu disse, quero, não custa nada. E ela me falou tudo o que tem que fazer, o que tem que ganhar. Eu disse, muito bom, muito bom. E mandei o currículo, e foi chegando, e tudo foi se estreitando, e eu orando. Jesus, não estou entendendo muito bem isso não, mas tá certo. Ó, Flávia, vai ligar para tu, a psicóloga, não sei das quantas, não sei quem, lá de São Paulo. Gente, é. Aí a mulher liga para mim e a gente conversa. Uma conversa boa. Aí ela disse, ó, essa conversa foi numa sexta-feira. Gostei de você. Será que a gente pode conversar na quarta-feira? Só que essa conversa vai ser diferente. Vai ser online, vai estar os superiores, vai estar assim, a supervisora, as outras pessoas que vão também estar para entrar na empresa. E você vai ter que apresentar um case aqui para a gente. Eu já fui respirando fundo. Digo, Jesus, tu me conhece. E aquela coisa foi crescendo. Aquele medo foi crescendo. E eu fiquei angustiada. Era final de mês, eu tinha metas para bater. Final de mês é muito movimentado na empresa. Eu não tenho tempo para praticamente nada. E tinha essa bendita entrevista para fazer. E aquilo só foi aumentando. Quando foi na terça-feira à noite, minha amiga disse, Flávia, tu vai participar? Eu disse, mulher, deixa de fazer pressão na minha cabeça. Tu não tem noção como é que eu tô. É meta para bater, é meio mundo de coisa para resolver. Ainda tem essa abençoada dessa entrevista. Deixa eu pensar. Ela tá certo. E aquilo me consumia. Eu cheguei em casa, me consumia. E eu perguntava a Sara. A Sara disse, você que sabe. Fica à vontade. Claro que ela me deu conselhos. E eu, sem entender o que é que estava acontecendo, cheia de dúvidas, cheia de coisa. Quando foi meia-noite ou mais, eu não estava conseguindo dormir. Peguei meu celular, mandei mensagem para ela, digitei um textão pedindo 1000 perdões, 1000 desculpas, mas eu não ia participar. Para apertar no verdinho, para enviar a mensagem, eu fiquei assim com o dedo. Será, Jesus? Mandei a mensagem. Eu fiquei olhando assim, desliguei o celular e fui dormir. Quando foi no outro dia, ela me respondeu, um pouquinho fria, e eu entendo. Mas eu passei meses e meses me cobrando por isso. Meses e meses, Sara sabe. Ela chamou minha atenção um tempo, você não se cobre por isso. Não tinha que você fazer essa entrevista. Eu disse, mas eu fui covarde. Eu não falei com a moça, eu não passei a primeira etapa, era só para apresentar um negócio lá com o pessoal. Eu fui covarde. Será que eu não teria ido onde eu estava trabalhando lá? Mas depois de todo o caso passado, Jesus, perdoa a minha covardia. Eu não fui, eu não quis fazer. É diferente de quando você participa de alguma entrevista, de alguma prova, e você não passou. Eu fiz. Entende? Eu fiz. Se não deu, tá bom, Jesus, eu entendi. Vai vir outras. Mas aquilo me consumiu de um jeito durante meses. Eu me culpando. Será que eu não já estava lá trabalhando hoje? Porque eu desisti. Porque Elias fugiu. Profeta. Usado por Deus. Forte.
Corajoso. Matou todos os deuses de Baal, todos o povo ali de Baal. Por que fugiu? Porque ele se escondeu embaixo da árvore ali, escondidinho, ninguém me acha, eu não vou para lugar nenhum daqui, ninguém me tira. E eu acredito que quando, eu só cogitando, tá? Isso não está na palavra. Que quando Elias estava ali escondido, a palavra fala que ele dormiu, adormeceu. E um anjo o acordou dizendo, Elias, acorda. Tem um pão quentinho em cima das pedras e água. Come, bebe, porque o caminho é longo. E quantas vezes a gente passa por esses momentos de tristeza, de aperto, de esquecimento, de solidão. Deus não está comigo. Deus não está me vendo. Já era para mim. E Deus diz, tem pão quentinho. Tu está aí escondido, com medo de todo mundo, com medo do mundo. Mas eu não, te esqueci. Tem pão quentinho aí, Elias. Bebe água. Come o pão, bebe, Elias, bebe água, acorda. Fica em pé, come. Elias comeu aquele pão, bebeu aquele água. E a palavra diz que Elias andou pelo deserto durante 40 dias e 40 noites. Andou. Ele foi para onde? Dentro de uma caverna. E mais uma vez eu parei e fiquei questionando o Espírito Santo. Eu disse, mas Jesus, depois de ter andado tanto, andado no deserto durante 40 dias, mais de um mês, 40 noites sozinho no sol, na chuva, com os bichos, foi para dentro de uma caverna. Quantas vezes isso acontece conosco? A gente se esforça tanto, a gente faz tanto, a gente cuida tanto. No final das contas, o que a gente faz? Vai se esconder dentro de uma caverna. Será que o Deus que me deu o pão, será que o Deus que me deu água, o Deus que me alimentou, o Deus que me sustentou, o Deus que me dá força, o Deus que me dá coragem, queria que eu estivesse dentro de uma caverna? Será que o lugar de ungido de Deus, de um profeta de Deus, é dentro de uma caverna? Escondido, esquecido, com medo. Irmãos, lá em Hebreus 4,16 diz, aproximemo-nos, portanto, do trono da graça com ousadia, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. Nesses momentos que a gente pensa em se esconder embaixo de pé de zimbro, nesse momento que a gente pensa em se esconder dentro de caverna, é exatamente nesse momento que a gente tem que botar os nossos joelhos no chão e dizer, Jesus, eu estou com medo, eu não quero desistir, eu não quero dar para trás, eu não quero fugir, porque eu sei que somente Tu podes fazer. O versículo fala, se aproxima do trono, porque só Ele tem para nos dar. Só Ele tem a coragem para nos dar, só Ele tem o ânimo para nos dar. Só Ele tem pão quentinho para nos dar.
Só Ele tem a água para nos dar. Será que a gente não vai conseguir realizar nossos sonhos? Nossos projetos? Sair da zona de conforto? Nossas enfermidades espirituais, físicas, morais? Será que a gente não vai conseguir? Será que a gente vai viver o tempo todo dentro da caverna? Sabemos quem é que pode curar todas essas coisas. Sabemos quem é que pode fazer um milagre. Sabemos quem é que pode nos tirar da caverna. E por que muitas vezes a gente não procura aquele que pode nos tirar da caverna? Por que muitas vezes a gente não procura aquele que pode nos fazer passar numa prova de concurso? É muito para mim. Polícia científica, tu é doida? Tá não, é muita coisa. Medicina, na federal, tu é nem louca. Para quem? Para quem? Deus, Ele faz por nossas vidas o que a gente não pode fazer. É simples. Você quer fazer o concurso? Você quer passar na prova? Estuda. Coloca nas mãos do Senhor Jesus, eu quero, me ajuda. Eu tenho certeza, absoluta certeza, que abrir teu entendimento, abrir tua visão da estratégia, pode ter certeza que isso é o pãozinho quente vindo da parte dele. Porque é isso que ele tem para nos dar. E Deus, ele chega ali na porta daquela caverna, o que é que ele faz? Elias, o que é que tu está fazendo aí dentro? Thaís, por que é que tu está chorando? Por que é que tu está cabisbaixa? Andresa, por que é que tu pensa que é problema novamente? Será que Deus não resolve? Aleluia, glória a Deus. Será que Deus não faz? Será que Ele ainda não é o bálsamo lá de Gileade? Será que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Aquele que chegou ali na porta daquela caverna e perguntou a Elias, é o mesmo Deus de hoje. É aquele que tem os olhos como chamas de fogo. É aquele que tem a face que brilha mais do que o sol. Elias, tu está fazendo o que aí dentro, homem? Fui eu que te chamei, fui eu que te ungi. Não sou eu teu sustento. Não sou eu, Elias, que te dei pão quentinho e água. A palavra de Deus diz: qual filho pediria um pão e o pai daria uma pedra? Qual? E eu acredito que naquele momento Elias, ele estava com muito medo dentro daquela caverna. E Deus disse: Elias, eu vou passar. E a palavra fala que veio um vento muito forte, que até as pedras saíram do lugar. Deus não estava no vento. Eu acho linda essa parte. A palavra fala que passou um terremoto. Deus, ele não estava no terremoto. A palavra fala que passou fogo. Deus, ele não estava no fogo. Quantas e quantas vezes a gente quer ouvir de Deus um trovão. A gente quer ouvir aquela voz como a voz de muitas águas, bradando. A gente quer ouvir o irmão marchando lá de trás e falando e cortando o vento. A gente quer ouvir uma ligação e dizer: Jesus mandou te dizer isso. A gente quer ouvir um carro de som passando e dizendo: Flávia, olha, aquilo ali é para ti.
Agarra que é tua. Quantas e quantas vezes a gente quer ver isso assim? Não é, Mirelle? E o que é que Deus, a palavra falou? Passou uma brisa suave. Passou uma brisa suave, passou um vento suave na porta daquela caverna. E a palavra fala que Elias, ele pegou o véu e cobriu o rosto. Porque Deus estava no vento suave. Que possamos ter entendimento, que possamos ter discernimento, um pouquinho, todos os dias das nossas vidas. Para que quando Jesus, o Espírito Santo, Deus vier como um vento suave, você abra seu sorriso e dizer, eu entendi, Jesus. Não precisa falar mais nada não, eu já entendi. E Deus fala, Elias, volta para lá. Volta para a cidade. Sai dessa caverna, sai desse buraco, homem, volta para lá. E você vai fazer exatamente o que eu disser. Você vai pegar fulano, que eu nem lembro mais o nome de fulano. Você vai pegar fulano, vai ungir como rei dali. Vai pegar cicrano, vai ungir como rei dali. Vai pegar Eliseu, vai derramar o óleo sobre a cabeça de Eliseu, que ele vai ser profeta no seu lugar. Ele vai ser o meu profeta. E Deus só faltou dizer assim, Elias, volta para lá, faz todas essas coisas. Ninguém vai tocar em você. Qual era o medo de Elias lá no começo? Vão me matar. Só resta eu. E eu posso entender que só faltou Deus dizer isso. Elias, volta para lá, faz tudo isso e ninguém vai tocar em você. E é exatamente dessa forma que Deus ele faz com nossas vidas. Porque medo, porque insegurança, porque ansiedade. Ninguém vai tocar em você. E para finalizar, eu quero trazer um versículo que eu achei lindo, belíssimo, belíssimo, que a gente pensa que Deus, ele faz coisas bem por alto, que ele faz coisas bem por longe, que ele não cuida dos detalhes da nossa vida. Deus, ele é grandão, ele é dono de todas as coisas, ele me vê assim por alto. Muitas vezes a nossa mente, ela cria essa imagem, que Jesus, ele não está coladinho na gente, cuidando do nosso coração, cuidando das nossas mentes. Ele está no trono dele. Ele tem muita coisa para fazer. Quem sou eu? Quem sou eu para Deus estar cuidando? Ele só morreu por nossas vidas naquele madeiro. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. O castigo que estava sobre as nossas vidas, ele pegou e levou. E a palavra diz que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Será que Deus, ele realmente se importa com nossas vidas? Será que ele se importa com nossas vidas? Mesmo que tenhamos medo, mesmo que sejamos covardes, como eu trouxe aqui no começo, mesmo que sejamos inseguros, será que Deus, ele não se importa com nossas vidas? Tudo isso é muito pequeno. A importância que nós temos para Deus. Naquele momento, Elias, ele foi covarde, ele foi medroso, ele fugiu. Mas eu tenho certeza que Deus olhou e disse, você consegue. Eu sei, Elias, que você consegue. Fui eu que te criei. Fui eu que te formei no ventre da tua mãe. E quando Elias chegou naquele lugar e fez todas aquelas coisas que Deus pediu para Elias fazer, 1 Reis 19:18 diz, preste atenção, irmão, preste atenção nesse versículo, por favor.
Deus disse a Elias o seguinte: e fique sabendo que conservei 7.000 homens em Israel, que nunca se curvaram diante de Baal, nem beijaram esses Deus. A palavra lá no começo fala que aquele período era somente idolatria, era um caos, era só os deuses. Será que Deus ele se importa com nossa vida? Elias volta, faz tudo isso, e eu te digo mais uma coisa: eu conservei 7.000 homens que não se dobraram a Deus estranho nenhum. Fica com medo não. Eu conservei, eu separei. Fica com medo não. É exatamente isso que ele faz conosco. Coloca pessoas no nosso caminho que a gente nem sequer imagina. Muitas e muitas vezes a gente nem sequer conhece. Que chega e te ajuda e faz alguma coisa e você fica assim, meu Deus, quem é essa pessoa? Por que ela está fazendo isso por mim? O porquê dessa palavra dessa menina agora? O porquê desse aperto de mão? Não estou entendendo. Elias, eu conservei 7.000 homens. Precisa ficar com medo não. São meus servos. É igual a você, meu servo. Vou contar para vocês uma coisa bem pequena. Geralmente quando eu saio de casa para resolver alguma coisa, eu disse, Jesus, vai à minha frente, vai endireitando os caminhos, vai tocando nos corações das pessoas, que a gente sabe que órgão público ninguém liga para nada nem para ninguém. Essa é a realidade. Ninguém liga para ninguém. Eu fui tirar minha habilitação, faz tempo. Eu disse, Jesus, vai à frente, toca no coração dessas pessoas, porque é um bando de folgado. Eles me perdoem. Aí olhei a ficha, vem cá, aí tinha 3 pessoas no balcão, tinha um rapaz do meu lado, aí a gente foi chamado igual, praticamente. Aí eu fui para um rapaz e o menino foi para a moça. Aí quando eu cheguei lá, e eu escutando a conversa aqui, aí ele me deu o papel, eu só estava com um papel que eu imprimi, né? Tome. Quando eu entreguei o papel a ele estava mexendo no computador lá, e a moça disse assim, olha, você não imprimiu tal... Mulher, parece que ela acordou daquele jeito. Você não imprimiu tal coisa, tal coisa, tal coisa, não. Aí ele baixou a cabeça, acho que ele estava cansado. Não, moça, eu não sabia que era para imprimir. Então, olha, você vai, com isso aqui não vai poder fazer não, viu? Você vai imprimir, vai pegar isso, aquilo, outro. Aí eu disse, oxe, meu Deus, vou ter que fazer isso, Porque eu também não tinha imprimido nada, né? Aí ele disse assim, Flávia, e viu meu nome lá, né? Você imprimiu? Eu disse, moço, eu não sabia que era para imprimir, não. Aí ele, mas segura um minutinho aí que eu vou imprimir. Desse jeito. Aí eu, bichinho, rapaz, foi-se embora imprimir. E eu fiquei olhando para a cara da mulher, eu disse, muito obrigada. Aí ele foi lá na frente, mexeu nas coisas para lá, imprimiu o papel, disse, olha, era para você ter trazido aqui impresso, mas já foi, viu? Já imprimi. Eu disse, amém. Será que não tinha o dedo de Deus nisso? Pequeno, detalhe. Não precisava ser, olha, Elias, eu separei 7.000 homens, 7.000, vice? Não foi meia dúzia não, foi 7.000. Separei, para tu entender como é que eu faço as coisas. E Deus, Ele está à nossa frente todo santo dia. Vai por aqui não, vai por ali. Faz assim. É desse jeito, não fala isso não, sai daí. O tempo todo Deus está fazendo isso com a gente, o tempo todo. E quando a gente se depara com certas coisas, certos tipos de seres humanos que aparecem, usados, que a gente sabe como é o processo, a gente simplesmente fica com medo. A gente simplesmente quer se esconder embaixo de pé de zimbro. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para vocês nessa noite
Como eu sempre costumo dizer, guarda essa palavra no coração de vocês. Quando aparecer coisas na nossa vida, quando abrir-se uma porta, quando tiver uma prova, se você sentir no seu coração que é de Deus, sabe o que é que eu digo para você? Seja forte e corajoso. Só isso. Porque Ele sempre vai ter pão quentinho para nos dar. Amém? Eu agradeço. Em nome de Jesus.